Muito bom. Então agora a gente chega na pergunta que define o podcast. Eu sempre gosto de lembrar que pode ser algo que você acha que vai acontecer, ou que você gostaria que acontecesse na engenharia de software. Para você, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? Então, vou falar do que eu gostaria que acontecesse. O que eu acho que vai acontecer, em particular, nessa sub-área que é também de engenharia de software ligada a IA, engenharia de software para IA, mas da área de IA de maneira geral, é que a gente vai seguir por esse caminho neurosimbólico, né? Eu acho, eu não vejo outro caminho da gente tentar integrar essas coisas. Mas o que eu gostaria que acontecesse, que é muito mais abrangente que isso, eu gostaria que a gente ouvisse o conselho dessas pessoas que estavam escrevendo lá em 1967 e a gente levasse a sério essa ideia de a gente parasse de ser tão obcecado com a tecnologia, tão obcecado com símbolos e com a manipulação de símbolos. Até quando eu falo de neurosimbólico, eu nem gosto do termo, porque o problema não é o símbolo, né? Não é, a gente está falando de tecnologia dos dois lados, né? Quando a gente está falando de neurosimbólico, a gente está falando de redes neurais, que é simplesmente uma tecnologia de implementação ou de uma ferramenta para afrontar o problema, e a gente está falando de sistemas simbólicos, sistemas lógicos, que é uma ferramenta para afrontar esse outro problema. Parte do inverno de, da IA simbólica, na minha opinião, aconteceu porque o pessoal estava preocupado só com a manipulação de símbolos. Né? Você vai para conferências tipo KR, né? Knowledge Representation, que é a principal conferência da área, o pessoal não está interessado em representação. Estão interessados em complexidade computacional, em raciocínio automatizado, mas não em representação. O problema de como olhar para o mundo e criar representações que sejam fidedignas daquele fenômeno no mundo é um problema sério. E a gente desdenha desse problema. A gente está nessa confusão que está em várias coisas, inclusive em engenharia de software, esses problemas de integração que são enormes, porque a gente não lida seriamente com esse problema. Que é um problema que me incomoda profundamente. Se a gente for a qualquer grande organização, em quase qualquer setor, a organização vai ter. A Universidade de Twente, vou pegar um exemplo. A Universidade de Twente tem 6 mil funcionários, ela tem 100 aplicações. Essas 100 aplicações, se eu somar todas as tabelas dessas 100 aplicações, vai dar mais do que 10 mil tabelas. Cada tabela dessa vai ter, no mínimo, 10 campos, vamos dizer assim. E aí você escreve, sei lá, 10 linhas de código para cada campo desse. Ou seja, você acabou com uma base de 10 mil tabelas e uma base de 1 milhão de linhas de código, e aí você se pergunta por quê? De onde que veio essa complexidade? 1 milhão de linhas de código, você tem lá 25, 50 bugs dormentes para cada, não sei, 1.000 linhas de código, né, na estatística mais atual. Da onde que veio isso? De onde que veio essa complexidade? Você pensa assim, 10 mil tabelas, essas tabelas deveriam, num certo sentido, representar as entidades do domínio, né? Mas quantas entidades tem no domínio de universidades? Assim, eu pago um vinho para quem chegar a 100. Tem, é professor, aluno, classe, supervisão, nota, matéria, currículo. Chegar a 100 é difícil. De onde você chegou a 10 mil? Tem parte desse problema, é um problema de impedância. A tecnologia de banco de dados relacional vai ampliando tudo, porque todas as relações N para N têm uma tabela associativa. Depois o negócio se acumula no tempo, porque as consultas são totalmente aderentes à estrutura do banco de dados. Então, toda vez que você vai mudar alguma coisa, quebra tudo. Então, você tem, né? A gente conhece o problema, mas não 10 mil. Então, como é que você sai de 100 para 10 mil? É porque as pessoas não fazem modelagem do domínio. Se as pessoas tivessem entendido o domínio, a gente nunca chegaria a 10 mil. Né? Esse é um problema enorme, esse problema de interoperabilidade é enorme. Então, assim, o que eu gostaria de ver acontecendo é que a computação finalmente internalizasse a ideia de que toda a área que trabalha com processamento de informações tem que lidar muito seriamente com semântica. E não é com semântica formal. Semântica formal é secundário. É lidar com esse tipo de semântica de mundo real, real world semantics. O nome é um nome histórico, assim, as pessoas vão discutir o que existe no mundo real, não quero entrar nesse papo. Semântica ontológica. A gente precisa de ontologia como uma caixa de ferramentas, um método de análise que ajuda a gente
revelar a semântica ontológica que está por trás das estruturas de dados que a gente manipula. Sem isso, a gente não vai resolver nada. A gente não vai, muitos desses grandes problemas que a gente tem, há muitas décadas, estão ligados à nossa falha de resolver isso, de entender isso. A gente precisa de explicação, resolver esse problema de explicação. Ciência da computação tem que entender explicação no verdadeiro sentido da palavra.